Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e neste vídeo vamos abordar um tema que é um dos pilares base da psicanálise, se não o que há de mais importante e sem o que a psicanálise torna simplesmente impossível, que é a transferência. Então, o que é a transferência? A transferência é aquele momento em que o paciente ou cliente transfere para seu terapeuta os sentimentos que ele tem em relação a outro indivíduo. Então, o que acontece? Existem sentimentos dentro de nós, muitas vezes sentimentos inconscientes, que nos trazem certas perturbações, nos trazem certas angústias e certos problemas. E a partir do momento que ocorre o processo de transferência em relação ao paciente ou cliente e seu terapeuta, este paciente ele transfere para o seu terapeuta esses sentimentos, como se fosse, por exemplo, eu não gosto do meu pai, eu tenho raiva do meu pai, e eu expresso em relação ao meu terapeuta essa raiva que eu tenho do meu pai. Por que isso é importante e é o que possibilita o processo de psicanálise? Porque a partir do momento que este indivíduo consegue transferir este sentimento para o seu terapeuta, ele consegue automaticamente trabalhar com esse sentimento, expor e trazer do seu inconsciente para a sua consciência todos os aspectos e parâmetros desse sentimento. Este processo de transferência foi descoberto, ou o conceito em si foi construído pelo Dr. Sigmund Freud, o pai e principal autor da área da psicanálise, que foi quem conceituou esta questão da transferência. Como que Freud começou a estudar a transferência e acabou chegando a esta conclusão? Então, em determinado dia, Freud acabara de atender uma paciente sua, e essa paciente, ao se despedir dele, antes de ir embora, se lançou aos seus braços e lhe deu um beijo na boca. Com essa atitude da paciente, o Freud ele começou a se sentir instigado a tentar entender o porquê daquela atitude da paciente, já que ele já havia notado em outras pacientes anteriores algumas semelhanças, ou seja, pacientes que já tinham demonstrado algum tipo de interesse sentimental nele. Mas Freud não acreditava que aquele interesse fosse realmente direcionado a ele. Ele acreditava que havia algo a mais nisso. E então, através de pesquisa, de análise, de dedução, Freud chegou ao conceito de transferência. Então, o que o Freud entendeu em relação às suas pacientes? Que este amor que essa paciente direcionava a ele, na verdade, era um amor que ela sentia por uma outra pessoa. Ou seja, essa paciente ela sentia um amor por um pai, por um marido, por um namorado, que ela não conseguia expressar do modo que ela gostaria. E automaticamente, estando em análise, em terapia com o Freud, essas pacientes direcionavam esse sentimento a ele. E através da análise disso, o Freud concluiu e formou esse conceito de transferência, que é quando realmente o indivíduo transfere para o seu terapeuta os sentimentos que ele tem. Isso é de suma importância na psicanálise, porque é o que realmente faz com que o paciente trabalhe com tudo o que ele sente. É o que faz com que ele consiga trazer para a sua consciência o que está no seu inconsciente e trabalhar com esses sentimentos. Costuma-se dizer que o paciente só entra realmente em trabalho de terapia dentro da psicanálise quando se estabelece a transferência. E aí, em relação à transferência, nós também temos uma pequena questão ética, que vai de este terapeuta saber trabalhar com essa transferência. Porque o que acontece? Por exemplo, quando uma pessoa tem conflitos sentimentais em relação à própria questão emocional ou sexual, é muito frequente que através do processo de transferência uma pessoa se apaixone pelo seu terapeuta. Isso em relação à mulher, a homem, indiferente. Então ocorre muito de esse indivíduo ele estar com conflitos sentimentais e ele tentar solucionar esses conflitos transferindo para o seu terapeuta os seus sentimentos. Então ocorre ali uma
certa ilusão de que o paciente estaria apaixonado pelo terapeuta. Mas, na verdade, essa paixão é simplesmente a transferência. E aí qual é o grande risco disso e o que demanda muito cuidado da parte dos terapeutas? É necessário se entender, primeiro, que este paciente está direcionando a você um sentimento que não é para você. Então ele está direcionando ao terapeuta um sentimento que ele tem por outra pessoa. Automaticamente, se esse terapeuta aceitar para si esse papel que o indivíduo coloca, ou seja, se por exemplo uma mulher está apaixonada por um homem e direciona essa paixão para o seu terapeuta, e esse terapeuta aceita essa paixão, obviamente é um ato antiético, então já deixar bastante claro isso, mas ignorando o fato de ser antiético e tentando entender o porquê é antiético, se esse terapeuta aceita essa paixão dessa mulher, assim que ela constate que esse terapeuta não é a pessoa por quem ela está apaixonada, e sim alguém para quem ela está direcionando a paixão que ela sente por outra pessoa, essa paixão se anula. Então, alguns casos ocorreram aí na história de terapeutas, por exemplo, encerrarem o trabalho de terapia com uma paciente que se dizia apaixonada por eles e iniciar um relacionamento. Assim que o processo de transferência se eliminava devido a ter se encerrado o trabalho de terapia, esta ex-paciente automaticamente se tornava ex-namorada, ex no relacionamento também. Porque acabou o processo de transferência, a pessoa se dá conta de que não é pelo terapeuta que ela está apaixonada, mas sim por uma outra pessoa, e ela simplesmente está transferindo, direcionando a esse terapeuta os seus sentimentos. Então isso é uma questão também muito demanda muito cuidado, e que a maioria dos terapeutas já tem na sua construção como profissionais a ideia e realmente o conhecimento de que o processo de transferência ele é estabelecido e que é muito comum que pacientes se apaixonem pelo terapeuta, mas que o terapeuta jamais deve aceitar essa colocação. Deve sim utilizar essa colocação em benefício do próprio paciente, mas jamais aceitar para si, porque dificilmente um relacionamento se sustenta a partir da transferência, já que assim que se elimina a terapia, a transferência se desfaz. E também considerando que é visto como antiético você se utilizar dessa transferência de uma pessoa que te buscou em um momento vulnerável para estar mantendo um relacionamento, seja ele de qual sentido for, seja sentimental, seja sexual, qual for o sentido, é completamente antiético. Espero que isso tenha deixado um pouco mais claro o que é o processo de transferência. É um conceito importantíssimo na área da psicanálise. Quem quiser saber um pouco mais sobre psicanálise, acessa o canal. Abaixo desse vídeo, se você está no YouTube, tem um ícone com uma letra psi como essa daqui e com o meu nome. Basta clicar ou no ícone ou no meu nome e você já terá acesso ao canal. Se você está em alguma rede social, em geral, junto na descrição do vídeo, em cima, eu posto também um link do canal, então acesse, se inscreva para estar recebendo as novas postagens e assista os demais vídeos sobre a psicanálise, tem vídeos também sobre existencialismo, sobre outras áreas. Você pode estar apreciando mais vídeos. Clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo. Divulga, espalha e compartilha este vídeo para que mais pessoas possam estar tendo acesso à informação. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.